Shalom, irmãos, bom dia, a paz de Al. Eu vim trazer um vídeo, um estudo aqui falando sobre a imersão, né? Alguns argumentam que é a mequivá nas águas. O meu nome é Nessivaldo, eu sou do estado da Bahia, me encontro fora do sistema religioso já faz alguns tempos. Então eu vou estar lendo alguns textos e a gente vamos de acordo com as escrituras. Algumas pessoas argumentam que a imersão ela é nas águas físicas para a purificação dos pecados, como se diz algumas pessoas, a mequivá. Outros diz que o batismo é no nome de Pai, Filho e Espírito Santo e nas águas. Outros diz que o batismo ele é no nome do Filho, mas tem que ser nas águas. Outros diz que a imersão ela é espiritual, é no Espírito. Então vamos ver de acordo com as escrituras se realmente qual é a forma do batismo hoje, se é a mesma coisa que foi administrada por Yahushanã, João, o imersor. Aqui no livro de Mateus, Matitial, capítulo 3, eu estou usando a Bíblia, a tradução Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de origem católica, mas segundo os relatos dela, nos rodapés, os comentários, ela é escrita ou traduzida dos manuscritos gregos e hebraicos do Vaticano. E aqui tem as notas de rodapé que eu também vou estar usando, Bíblia de Jerusalém, né? Da Paulus, Bíblia de Jerusalém da Paulus. E aqui vamos ver Mateus capítulo 3, os versos 4 diz: João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, e disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produz então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Iau pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo em mijo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno de nem ao mesmo de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A paz está na sua mão, limpará a sua ira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, a queimará no fogo inextinguível. Então esse texto de Mateus, ele é um texto de juízo. Yahusha, ele vos batizará e emergirá como Espírito e no fogo. O fogo ele purifica como também consome. E aqui diz: neste tempo veio Yahusha da Galileia do Jordão até Yahushanã João, a fim de ser emergido por ele. Mas João tentava discuti-lo, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu venhas a mim? E Yahusha, porém, respondendo-lhe: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele diz que ele tinha que passar pelo rito para que cumprisse toda a justiça. E aqui na nota de rodapé, aqui ó, nota de rodapé, aqui, não vai dar para ver bem claro, mas aqui a nota de rodapé eu vou estar usando e vou estar lendo, onde diz assim, ó: o rito da imersão simboliza de purificação e de renovação, era considerado nas religiões antigas e do judaísmo, batismo dos proselitos e dos ansínios. Embora se inspirasse nesse precedente, o batismo de João certificava-se por três traços importantes. Tinha um objetivo já não ritual, porém moral. Não se repetia e que lhe dava o caráter. Então vamos ver mais. Aqui diz, ó: sua eficácia
era moral, mas não sacramental, pois dependia do julgamento de algo que havia de vir na pessoa do Messias, cujo fogo havia de purificar ou de consumir, segundo a atitude e acolhimento ou de resistência de cada um, e que seria o único a batizar com o Espírito. O batismo de João foi também praticado pelos discípulos, até o dia em que foi absolvido no novo rito instituído por Yahshua ressuscitado. E aqui diz ainda na nota de rodapé da Bíblia de João de Jerusalém: a intervenção soberana de Yahweh e do seu Espírito que purifica as consciências. Entendeu, meus irmãos? Então, o que purifica a consciência, que purifica o ser humano, é a presença do Pai, o seu Espírito. Então, a gente vê aqui que o único que poderia imergir no Espírito, batizar com o Espírito, era Yahshua. Vamos para Mateus 28. Mateus 28. Ali diz na João Ferreira de Almeida que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Mateus 28. Aqui também diz a mesma coisa. Mateus 28 diz, ó. Mateus 28, verso 16 e diante, diz: os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Yahshua lhe determinara. E ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. E Yahshua, aproximando-se deles, falou: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei de todas as nações, se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui na Bíblia de Jerusalém afirma que o batismo ele é no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas na nota de rodapé, que está aqui, nota de rodapé aqui, irmãos, ó, eu grifei, não dá para ver, da câmera do celular, mas eu vou ler. Aqui, nota de rodapé. Aqui diz, ó, nessas últimas instruções de Yahshua, aqui está Jesus, né? Com a promessa que os acompanhar, esta condensada a missão da igreja apostólica, certo? E aqui vem, agora vamos ver, aqui diz: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixada na comunidade primitiva. Olha o que é que diz o texto aqui no rodapé. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Yahshua. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo em 3 pessoas da Trindade. Qualquer que tenha sido as variações desse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Yahshua, Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela a função do Espírito. Então o texto ele diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas na nota de rodapé eles mesmos falam que a imersão era no nome do Filho. Depois seria moldada para os nomes Pai, Filho e Espírito Santo. Então existe uma adulteração de texto, sendo que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito também não é nome. Vamos para mais conteúdo de textos. Aqui no livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 1, aqui diz a mesma coisa, que Yahshua ele batiza com Espírito. João se vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, proclamando: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de embaixar-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Então existe um batismo no Espírito, existe uma imersão no Espírito. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui no livro de João, vamos para o livro de João. Nós já estamos aqui no livro de João. Quando Yahshua disse para Nicodemos que ele deveria nascer da água
e do Espírito. Aqui no livro de João, Yahushanã, João capítulo 3, diz, ó, aqui Yahusha disse para Nicodemos, não para tu nascer da água e do Espírito. Em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Tem que nascer da água e do Espírito. Mas que água é essa? O Espírito sabemos que é o seu Espírito, que procede do Pai. Mas que água é essa? Na nota de rodapé, aqui diz o seguinte, irmãos, na nota de rodapé do contexto. Aqui diz, mostram que a ênfase não está na água, mas no Espírito. Tanto nos profetas como em Comira, a água é símbolo frequente do Espírito. Então a água é símbolo frequente do Espírito, simboliza o Espírito. Vamos para o livro de João ainda, aqui no capítulo 4, quando o Yahusha fala com a mulher samaritana, que ele oferece uma água. Ele diz, quem beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Que água é essa? Aqui na nota de rodapé do texto de João capítulo 4, verso 27 a 30, diz assim, ó, uma água profunda é a palavra no coração do homem, um rio que brota, uma fonte de vida. A água que o Messias dá é, portanto, sua palavra, seu ensinamento cheio de sabedoria divina. Aquele que guarda essas palavras jamais verá morte, mas viverá para sempre. A água simboliza o Espírito. Então, a água que Yahusha oferece, nascer da água e do Espírito, é nascer da sua palavra, dos seus evangelhos, da sua verdade e do seu Espírito, o Espírito. Aqui no livro de Atos 2:38, Atos 2:38, aqui diz, ó, Atos 2:38, ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Responderam-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Yahusha Mashiach para perdão dos pecados, então recebereis o dom do Espírito. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos, para quantos o vosso Yahweh vos chamar. Então aqui está dizendo para que sejam batizados, cada um individualmente. E aqui diz, na nota de rodapé da escritura diz, o batismo é dado em nome de Yahusha e é recebido invocando-se o nome do Mestre. Esta maneira de falar talvez não viste tanto a fórmula ritual do batismo, quanto ao significado do próprio rito, profissão de fé em Yahusha, tomada de posse por Yahusha, daqueles que o doravamente lhes são consagrados. Então aqui diz que, quando as escrituras diz, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Yahusha. Então o texto diz, o batismo é dado em nome do Filho e é recebido invocando-se o nome. O batismo é no nome, invocando o nome. Aqui no livro de Atos ainda, né? Paulo, aqui a gente vê que Paulo, ele foi batizado por Ananias. E Ananias disse, Paulo, o Yahusha que te apareceu enviou-me para vir até ti, para que seja cheio do Espírito. Certo? Aí Ananias fala, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invoca o nome dele. Então o batismo é no invocar, no receber do nome. Aqui Filipe vai para Samaria em Atos 8, e diz que o povo de Samaria receberam a mensagem de Filipe e creram e foram batizados tanto homens como mulheres. Até o próprio Simão creu e foi batizado. Certo?